Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Vale lembrar que já tem um cartão de confirmação, viu galerinha, lá no site do INEP. Então não deixem de acompanhar aí, né, o local de prova, porque isso é muito importante para vocês. Não deixem de acessar lá nas contas oficiais no site do INEP, né, da página do participante, que lá tem o cartão de confirmação que já saiu, beleza? Então tá, e a gente também, né, lembrando que a gente tem aí as playlists dos Enems anteriores, né, do Enem de 2019 também, primeira aplicação, a gente tá fazendo a resolução da segunda aplicação para ajudar vocês aqui nas revisões. Então tá, nesse período aí, né, no finalzinho aí de semana de revisão pro Enem, beleza? Então tá, a gente agora vai começar com uma questão de biologia, né? A questão 111, né, do Enem de 2019, segunda aplicação, lembrando que essa é a playlist da segunda aplicação, caderno amarelo. A questão 111, ela descreve o seguinte, olha só. Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que as vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem, né, as flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como o quê, né? Olha só. A. Comensalismo. B. Amensalismo. C. Mutualismo. D. Parasitismo ou é simbiose? Pausa o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Vai se tratar aqui exatamente de comensalismo. Primeiramente, é importante a gente ter em mente, vamos reler aqui o que a questão ela descreve, né? Olha só, algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, tá? Beleza. De forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades, ou seja, não afeta eles aqui, sem prejuízo. Contudo, não conseguem acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Então, isso vai ajudar, né? Aqui no caso, ele encontrando novas flores e polinizá-las aqui, vai ajudar, vai beneficiar as flores. O que acontece? Sem prejuízo, né? Frequentemente entram em contato com o pólen sem prejuízo. Então, não vai afetar aqui no caso os machos, né? Eles não vai afetar em nada. Eles não vão ser beneficiados e também não vão ter prejuízos. Então, em qual relação aqui, né? Qual interação ecológica aqui que vai acontecer isso? Quando uma parte é beneficiada e a outra não é beneficiada, mas também não é prejudicada, ou seja, neutra. Exatamente comensalismo, né, galerinha? Se a gente for analisar, o que é comensalismo, né? O comensalismo, né, gente, vai ser exatamente isso, né? Olha só, ele vai ser quando, né, é uma relação ecológica aqui entre espécies diferentes, né? Que uma aqui no caso vai ser beneficiada e a outra também não é beneficiada e nem prejudicada, né? Um exemplo disso bem claro, né, pode ser que no caso entre a rêmora e o tubarão, né? Se a gente for analisar, como na foto aqui, olha só, a rêmora, né, um exemplo, né? Ela vai se fixar aí no corpo do tubarão, né? Com o uso dessas ventosas, né? Ela vai se alimentar dos restos da comida, aqui no caso, que vai cair, por exemplo, da boca do tubarão, do predador aqui, que seria o tubarão. O tubarão não vai ser prejudicado, né? E também não vai ser beneficiado, né? Porque ele também, aqui no caso, ele vai se alimentar aí de uma presa. E a rêmora, né, no caso, vai aí se alimentar exclusivamente dos restos aí que vão cair aqui, no caso, da boca do tubarão. Então, ele não vai ser, o tubarão, no caso, não vai ser beneficiado e nem vai ser prejudicado. E a rêmora vai ser beneficiada através, aqui no caso, dessa interação, né? Exatamente de comensalismo. É o que a questão vai descrever pra gente, é exatamente isso. Ela descreve em relação aqui, deixa eu voltar aqui na questão, isso. Ela descreve em relação aqui ao macho, né, aos machos aqui, né, as flores,
sobre que eles têm contato com o pólen, mas aqui no caso sem prejuízo das suas atividades, ou seja, não vai afetar, né, em relação a eles, nem beneficiar, mas as flores vão ser beneficiadas. Então, por isso que vai se tratar de comensalismo. Então, não se esqueçam, é sempre uma relação, uma interação, né, quando um é beneficiado e o outro não é beneficiado, mas também não é prejudicado. Então, favorece aqui no caso uma das partes, beleza? Olha só, por que não é as outras, né? Amensalismo. O que é mensalismo, né? Se a gente for analisar. Aqui no caso, gente, o amensalismo, ele seria aí quando, né, existe aí no caso, quando há uma interação aí, digamos assim, não há uma interação, né? O que acontece? Por que não pode ser mensalismo? É quando, né, uma espécie aí vai secretar uma substância inibidora, né, enquanto a outra espécie aí vai ser prejudicada. Então, há prejuízo. Então, por isso que não pode ser mensalismo também, porque aí vai haver prejuízo. Não é o caso da questão, né? Aqui no caso, as flores vão ser beneficiadas, né? Aqui no caso, o macho pode não ser beneficiado e também não vai ser prejudicado e as flores vão ser beneficiadas, tá certo? Então, não é amensalismo também. Mutualismo. Quando se trata aí de mutualismo também, por que não é mutualismo, gente? Em relação aqui, no caso, à questão. Mutualismo, gente, inclusive já até caiu uma questão no Enem sobre mutualismo. A gente pode citar o exemplo das abelhas, né, e das flores. Na verdade, a interação de mutualismo já é o contrário, já é quando ambos é beneficiado, né? Quando existem aí diferentes espécies que são beneficiadas pela interação, né? Então, ambos aqui vão ser beneficiados. Não é o que acontece no caso da questão, porque a questão só uma parte aqui, né, no caso que seria as flores, vão ser beneficiadas. Então, também não pode ser mutualismo, porque ambos não são beneficiados, né? Uma das partes não vai ser beneficiada, não vai ser prejudicada, mas também não vai ser beneficiada, tá certo? Então, por isso que não é mutualismo também. E aqui, no caso, nem parasitismo, né, gente? Parasitismo é quando existe um parasita aí, né, que se alimenta ou destrói, aí, no caso, outra espécie, né? Não é o caso da questão, não é parasitismo, né? Como eu disse, uma das partes não vai ser beneficiada, mas também não vai ser prejudicada, né? Desculpa, aqui no caso. O parasitismo não, o parasitismo, uma das partes é prejudicada, né? E é quando, aqui no caso, né, um organismo, né, que no caso uma espécie se alimenta aí da outra, então não é o parasitismo também, como a gente conhece aí, não é a questão de parasitismo. O comensalismo é diferente. Uma das partes aí vai ser beneficiada, enquanto outra, apesar de não ser beneficiada, também não vai ser prejudicada. Então, também não é a questão aqui. Se a gente for olhar aqui também, aqui no caso simbiose, né, elas parecem um pouco com mutualismo também, né? É uma relação aí mutualmente, né, vantajosa aqui no caso, no qual aí 2 ou mais organismos diferentes são beneficiados por essa associação. Então, também não é simbiose, tá certo? Não vai se tratar de simbiose. A que encaixa perfeitamente aí seria a letra A, exatamente o comensalismo, por ele citar, né, a própria questão citar aqui em relação aos machos, né, por não serem beneficiados e nem prejudicados, e a questão das flores, né, por serem polinizadas aqui no caso, serem beneficiadas, tá certo? Então, por isso que vai se tratar de comensalismo, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês de verdade, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Ótima semana de revisão para vocês, fiquem tranquilos, né? Agora é hora de revisar. Bons estudos para vocês, tá bom? E até a próxima questão de biologia. Um abraço e até mais!